Olá, tudo bem? Meu nome é Liciana, sou aluna do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Goiás e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da educação aqui no Brasil. A gente sabe que a educação no Brasil começou com os jesuítas ensinando os valores religiosos e morais. Seus alunos eram tanto os nativos que eles encontraram aqui quando chegaram, tanto os filhos dos colonos que vieram depois. Os jesuítas, eles eram guiados por um sistema de educação chamado Ratio Studiorum, que eles eram divididos em preleção e repetição, ou seja, eles traziam textos clássicos como a própria Bíblia, textos de Aristóteles, de Santo Agostinho, para poder evangelizar os seus alunos, e seus alunos consistiam em entender e repetir, ou seja, eles precisavam decorar e reproduzir aquilo que eles falavam. Percebeu a semelhança da escola tradicional nos dias de hoje? A gente escuta o professor e nós devemos gravar, entender e reproduzir aquilo que nós estamos ouvindo. Dentro disso, percebe-se a herança que os jesuítas deixaram para a educação brasileira, certo? Logo após a expulsão dos jesuítas, começa o período pombalino no Brasil, em que a educação começa a ser responsabilidade do Estado e se cria as aulas régias, em que as pessoas aprendem gramática, filosofia e matemática. Logo depois desse período, chegou a família real brasileira, conhecido como período joanino, em que se teve a criação das escolas médicas e a escola real militar. Logo depois do período joanino, nós temos o período do Império, em que é criada a Lei de 1827, que determina que deve haver escolas em todo o território nacional. Só que ainda assim a educação é elitizada somente para meninos. Foi criada então os liceus e os colégios, inclusive o Colégio Dom Pedro II. Logo depois nós temos a Primeira República, em que se expandiu a escola, em que foi dividida a igreja e Estado na educação e onde se enfatizou a educação moral e cívica. Além, claro, também da influência do positivismo na educação brasileira. Logo depois nós temos ali a Era Vargas, marcada pelo movimento da Escola Nova, por Anísio Teixeira, que trouxe a ideia de valorizar o aluno e não o professor, como acontecia na época dos jesuítas. Foi criado também o Ministério da Educação e a expansão de escolas. Logo depois nós temos aí o período conhecido como regime militar, em que trouxe um ensino mais rígido e mais direcionado para a mão de obra. Logo depois desse período do regime militar, a gente tem aí a Constituição de 1988, que vai trazer o direito de educação a todos. Então veja que interessante esse momento para nós na educação do Brasil. Um momento em que tem educação para todos, e a educação ela veio sendo construída a partir tanto da escola tradicional quanto da escola nova, ou seja, houve uma mescla aí. Hoje em dia a gente pode ver diversas escolas que estão focando mais no aluno, tanto quanto escolas mais tradicionais, que ainda têm uma característica de preleção e repetição. Mas o mais importante é compreender a importância da educação para o ser humano, que é isso que essa lei de 1988 vem trazendo para nós, o acesso à educação a todos. Porque no período que a gente conseguiu perceber, tiveram oportunidade de educação, mas muitas vezes, focada, elitizada para um determinado grupo de pessoas. E aí que tem a diferença, a importância de se lutar pela educação nos dias de hoje. Ela deve chegar a todos, ela é muito importante para a construção da dignidade, do respeito e do desenvolvimento humano. E mesmo com essa criação dessa lei, mesmo assim, mesmo com a criação da lei, mesmo com todo esse processo que foi, longo, aqui na educação do Brasil, mesmo assim, diante da lei, diante do processo complexo que foi a construção da educação aqui no Brasil, ainda existem algumas desigualdades. Mesmo que esteja na lei que é educação para todos, nem todos têm acesso à educação. Quando têm acesso à educação, muitas vezes não é de qualidade. E fica aí essa reflexão. Como a gente pode repensar isso? Como que nós, como indivíduos, comuns, professores, alunos, todos os tipos de profissionais, como nós podemos mudar esse cenário? Como nós podemos repensar esse cenário para que ele realmente seja efetivo?
como que a gente pode trazer educação realmente para todos, como nós podemos produzir isso. Então fica aí essa reflexão que é muito importante para a gente, já que a educação faz parte da construção de uma sociedade mais igual.